nem orar como convém, mas é o Espírito Santo de Deus que nos limpa e nos purifica, que também nos regenera. Nós temos o Espírito Santo que nos regenera, nos dá uma nova vida. Nós temos o sangue que purifica. Nós temos a palavra que nos lava. Obrigado, Senhor. Temos o Espírito Santo, temos a palavra e temos o sangue do Senhor. Senhor, o Senhor possa ouvir as nossas orações essa noite. Senhor, ganhar mais o nosso coração. Quanto encorajamento nesse louvor, quanto encorajamento nos hinos. Senhor Jesus, não é o nosso estágio, não é o nosso nível de vida, Senhor, mas é o nosso estado. Pai, obrigado por esse encorajamento, porque o nosso estado essa noite é um estado de vigilância, Senhor, é um estado de arrependimento, é um estado que o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Então o Senhor tem essa oportunidade, é o estado do momento, é tempo de mudar e o momento é agora. Senhor, essa semana, se eu não vivi a semana de acordo com a vontade e o desejo do Senhor, esse é o momento. Senhor, é agora. Não é o meu estágio, é o meu estado. Eu posso me arrepender, voltar, arrepender essa noite, Senhor, e ter uma vida mais santa, uma vida que agrada o Senhor, uma vida que tem amor reverente à Tua palavra. Sim, eu valorizo a Tua palavra, por isso que eu estou aqui essa noite. Faça essa declaração para o Senhor. Senhor, eu valorizo a Tua palavra, por isso estou aqui essa noite. Senhor, tenha total liberdade para me transformar por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado que o Senhor nos chamou, e o Senhor continua a nos chamar todos os dias, e esse chamamento tem uma esperança. E a esperança do nosso chamamento é a plena filiação. A esperança desse chamamento é a nossa transformação. A esperança que Deus tem e a expectativa que Ele tem ao nos chamar é nos ver transformados. É nós sermos a herança do Senhor e a expressão do Senhor. E Ele não desiste de nós, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós precisamos facilitar o trabalho do Senhor. Do lado do Senhor não tem problema. Às vezes tem problema do nosso lado. Mas, Senhor, essa noite, que a Tua palavra possa mudar o nosso coração. Nós tenhamos um coração mais próximo do Senhor, para cooperar. Que nós declaramos que amamos o Senhor, mas também nós amamos também a Tua vinda. Ó Senhor Jesus, nós precisamos apressar a vinda do Senhor. E isso é possível, irmãos, nós apressarmos a vinda do Senhor. Não é nenhuma arrogância nossa, nenhuma pretensão descabida, mas é real. Olha o que Pedro fala na sua epístola sobre a vinda do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Senhor Jesus, alguém pode achar que
E esta noite, o Senhor ele vai apresentar alguns princípios para nós que estamos estudando o Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus, o tema central é o reino de Deus. E com base no versículo 14 do capítulo 24, a parte final do versículo fala assim, ó, então virá o fim. No início fala, e será pregado o evangelho do reino, será dado testemunho às nações, então virá o fim. No primeiro semestre nós estudamos sobre essa primeira parte desse versículo, e será pregado o evangelho do reino. E agora nós estamos estudando a parte final desse versículo, então virá o fim. Ou seja, o tema geral. E a mensagem dessa noite são os trabalhadores do final da era da igreja, que é o mesmo que os trabalhadores da 1/10 hora. Mas o tema o título da mensagem é os trabalhadores do final da era da igreja, que são os mesmos trabalhadores da 1/10 hora ou da última hora, que somos nós, que a seara do Senhor ela é grande, e os trabalhadores são poucos. Jesus falou, rogai, orai ao Senhor da seara para Ele mandar mais trabalhadores. Então nós vamos ver esta noite algumas coisas que nos impedem de trabalhar na vinha do Senhor, que nos impede de trabalhar na seara do Senhor, que nos impede de dar retorno a este investidor, que é o próprio Senhor Jesus. Então no capítulo 20, a base da nossa mensagem essa noite é a parábola da vinha, que é no capítulo 20, certo? Que fala do trabalhador da 1/10 hora. Mas antes de nós desfrutarmos do capítulo 20, nós vamos ver o capítulo 19. Alguns pontos importantes que precisam ser resolvidos. Às vezes eu não sou aquele trabalhador do capítulo 20, porque eu tenho problema no capítulo 19. Senhor Jesus. Eu vou ler os versículos, irmãos acompanham, por causa do tempo, que na verdade eles são autoexplicativos. Nós vamos aplicar alguns pontos, basicamente 2 ou 3 no capítulo 19. O capítulo 19 ele fala com relação aos problemas humanos, tá certo? Os problemas físicos que as pessoas tinham ali, quando o Senhor estava chamando para fazer a vontade dele. Então ali fala do divórcio, né? Mas nós não vamos entrar nesse ponto, nós vamos falar do versículo 13 em diante, que fala das crianças e fala das riquezas. Mateus 19, 13 em diante, diz assim, ó: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aí o outro ponto, né, que fala sobre a riqueza. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmã, pai, mãe, mulher, filho, campo, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiro. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiro. Senhor Jesus. Então tem algumas lições aqui. Tem alguns assuntos que precisamos resolver antes de entrar na parábola da vinha dos trabalhadores da 1ª hora. São questões que atrapalham o resultado do nosso trabalho, ou são coisas, são obstáculos que nos impedem de trabalhar na vinha do Senhor. Não sei se os irmãos me entendem. Quando trouxeram as crianças para Jesus, ele falou assim: olha, deixa vir essas crianças. E em Mateus 18 ele fala assim: ó, se vós não vos converterdes como essas crianças, vocês não vão poder entrar no reino. Ou seja, Jesus estava falando de uma atitude. Ele não estava falando de ser ingênuo ou de ser imaturo como as crianças, mas ele estava falando de ser simples, puros, obedientes. Aquela criança que confia no que o pai fala. Quando ela começa a ter muito conhecimento, ela já começa a questionar tudo que o pai fala. Mas chega um momento que ela cumpre ao pé da letra, ela cumpre aquilo que o pai fala. Olha, é interessante, né? Mateus 18, 3, deixa eu ler aqui para vocês, olha. Ele fala assim, olha: e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, se não nos convertermos, se não nos tornarmos simples e puro como criança, nós não vamos poder servir a Deus, nós não vamos poder entrar no reino dos céus, nem no reino de Deus, porque a simplicidade, ela é uma característica essencial para alguém que quer servir a Deus. Lembram de Mateus capítulo 5, versículo 3, quando fala da constituição do reino de Deus? Ali fala das bem-aventuranças, né? E Mateus 5, 6 e 7 fala da constituição do reino. Mas antes dele falar da constituição, ele fala das 13 bem-aventuranças. E a mais importante está em Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, essa é a característica fundamental de um cristão: a simplicidade, a pureza, a sinceridade, a humildade. Quando Jesus se fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando assim, ó, bem-aventurados os simples, bem-aventurados os humildes, porque essa é a natureza do Senhor, diferentemente da natureza do maligno, do Lúcifer, que ele se orgulhou, ele quis se assentar acima do trono de Deus, ele, por causa da sua formosura e da sua sabedoria, entrou a vaidade, a corrupção no seu coração. Então ele deixou de ser simples. Ele era o braço direito de Deus, ou não é? Ele andava no brilho das pedras.
Então, em Isaías 14 e Ezequiel 28, então mostra em detalhes quem era esse arcanjo. Ele quis ser igual a Deus, e depois ele quis se elevar. Então ele se orgulhou. E aí na epístola de Pedro fala que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ao humilde ele concede a sua graça. Então é essencial, e o Senhor tem falado conosco no Evangelho de Mateus sobre essa virtude, sobre essa característica, que eu confesso não a tenho, mas no Senhor nós somos mais que vencedores. Quando nós nos voltamos ao Senhor, quando nós nos arrependemos, então Ele trabalha essa humildade, essa simplicidade, essa sinceridade, essa pureza em nós. Porque Ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Aí Ele fala assim, para a gente lançar sobre Ele o nosso fardo, as nossas dores, e a tomar dele, que é leve e suave, e nós acharemos descanso para nossas almas. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, há esperança para nós. Em nós mesmos não temos tal simplicidade. Somos por natureza independentes, por causa do pecado que entrou em nós. Lá naquela natureza de Adão, pela desobediência de um só homem entrou o pecado, e com o pecado a morte. Entrou o veneno em nós, e nós nos tornamos uma alma vivente, uma alma independente de Deus. No começo, o homem era simples, irmãos. Paulo fala sobre isso na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3. Ele fala assim: olha, eu zelo por vós com zelo de Deus, né? Porque ele temia que, como a serpente enganou a Eva, nós também fôssemos enganados e tivesse a nossa mente corrompida, e fôssemos afastados da simplicidade e pureza devida a Cristo. Ó Senhor Jesus, ele tinha esse temor do nosso afastamento dessa simplicidade e pureza devida a Cristo. Senhor Jesus, nós precisamos ser simples, irmãos, até para ser obediente à palavra profética, aquilo que o Senhor fala para nós. Nós precisamos ter uma simplicidade e a sinceridade de uma criança. Paulo também fala da experiência deles na segunda epístola aos Coríntios, ele sendo um apóstolo que teve a revelação do terceiro céu. Deus levou Paulo em visão, irmãos, levou ao terceiro céu e mostrou coisas inefáveis, revelou muitos mistérios para ele. Não só levou ele no terceiro céu, mas também levou ele no coração da terra, levou no Hades, e revelou tudo para ele, irmãos, e deu muita sabedoria para Paulo. Mas Paulo falou que quando ele ia ter com os irmãos, ele ia em santidade e sinceridade, ele ia em simplicidade. Ele não ia ter com os irmãos com linguagem persuasiva, arrogância, eloquência e orgulhosa, mas ele ia como uma criança, em simplicidade e sinceridade. Vamos ver onde está esse texto? 2 Coríntios, acho que capítulo 1, versículo 12, será? Não, esse que ele ia em sinceridade e simplicidade, eu acho que é capítulo 1, 2 Coríntios 1, 12. Oh Senhor Jesus, é isso mesmo? 2 Coríntios 1, 12. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, isso mesmo. 2 Coríntios, podem ler, por favor, depois eu vou ler aqui na versão King James. Porque a nossa glória é o testemunho da nossa consciência, que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, Deus dividido no mundo, e nós especialmente para
Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então tem uma tradução mais próxima do original, que no lugar de santidade é simplicidade, viu, irmãos? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Então, essa virtude, que o Senhor possa trabalhar em nós, como aquela experiência de Davi, cria em mim um coração puro. Ou seja, ele não tinha um coração puro, mas ele com sinceridade, ele foi até a Deus e pediu para criar nele. Então nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Senhor, eu realmente não sou simples, puro, como uma criança, mas cria em mim essa simplicidade, essa humildade, essa sinceridade e essa obediência. Uma criança que obedece aos pais sem questionamentos. Senhor, nós queremos ser assim, a nossa relação com o nosso Deus e o nosso Pai. No segundo ponto, irmãos, que é interessantíssimo essa questão de simplicidade, humildade, nós falamos muito em Isaías 66, versículo 2. Olha que tremendo isso, né? Porque Paulo em Coríntios fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que nós somos morada de Deus, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Deus, quando você resolve essa questão e você tem essa simplicidade, essa humildade, quando você tem essa pureza, Deus, Ele vai sentir prazer na tua presença. E aí você vai dar descanso para Ele. Aí você vai ser realmente essa casa que vai ser a habitação de Deus no Espírito. Senhor Jesus. E para comprovar isso que eu estou falando, vamos ler lá em Isaías 66, 2. Podem ler na versão de vocês, depois eu vou ler aqui na King James, também, que tem um ponto muito interessante aqui. Aleluia. Leia o versículo 1 para mim, irmãos. Ó Senhor Jesus. Na versão King James diz assim, ó: eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o lugar onde eu coloco os meus pés. Sendo assim, que espécie de casa você tem a pretensão de edificar para mim? É como se fosse isso, é Deus te colocando na parede, viu, Elaine? É Deus te colocando numa sinuca de bico. Veja bem, o céu é o meu trono, a terra é onde eu coloco o meu pé. Qual que é a sua pretensão de fazer uma casa para mim? Né? Qual é a pretensão? Os construtores de plantão aí, né? Fazem casas bonitas, belas, mas qual é a casa que a gente vai conseguir fazer para Deus, né? Aí ele fala assim, olha: tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas mãos próprias que criaram tudo que existe, e só assim tudo que há veio existir por minhas mãos? Então até você, eu criei você, eu criei o que você tem, o que você é, eu criei a natureza, eu criei céus, criei terra. Como que você vai criar uma casa para mim? Então Deus estava questionando aqui, entendeu? Mas olha para você ver, aí diz assim, olha: indaga o Senhor, darei pois a minha atenção e estima a este. Esse é o ponto. Viu como que é importante a virtude da humildade, da simplicidade de uma criança, da pureza?
porque ele coloca num patamar das suas mais belas criações e fala assim: olha, você não tem condição de fazer casa nenhuma para mim, mas quando você é humilde, simples, obediente, sincero, puro como uma criança, tem condição de você me dar descanso. É isso que ele fala aqui. Ele fala assim: olha, a minha atenção, ó Senhor Jesus, estima ao humilde e arrependido espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. A esse sim vai ser descanso para o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, é maravilhoso isso, né? Nós só conseguiríamos ser essa casa, essa edificação, porque o Senhor quer isso. Para que os trabalhadores dão 10ª hora? É para trazer materiais que são pessoas, edificar essas pessoas, e essas pessoas darem descanso para o Senhor. Quando ela propõe uma mudança de vida, aí Deus, Ele vai descansar nessas pessoas. Ó Senhor Jesus, Ele vai descansar naquele que é humilde de espírito, naquele que é arrependido. Outros versículos para fortalecer esse ensinamento, Isaías 57, olha que maravilha, irmãos. Isaías 57, aleluia, 14 e 15. Dir-se-á: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e que tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ó Senhor Jesus, é aí que Ele habita, irmãos. Apesar de todo o seu poder, de toda a sua majestade, de toda a sua grandiosidade, Ele habita no seu coração, no coração contrito, no espírito abatido, arrependido. É nesse que Ele habita. Ele é o alto, e habita no alto monte santo de Deus, porque Ele é um Deus onipresente, Ele habita em todos os lugares. Mas o lugar que gosta de habitar é no seu coração, é no coração do ser humano, quando este se volta ao Senhor. É ali que, aí Ele que vai louvar o Senhor, Ele que vai cantar louvores, que Ele prefere habitar no seu coração do que nos átrios. Ele prefere, Bebel, habitar um momento no seu coração do que 1000 nos átrios. E aí Ele declara, Deus declara para você, Holanda, quando você se volta a Ele, Deus declara: é aqui que é meu lugar, é aqui que eu me sinto muito bem, ó Senhor Jesus. Aí se torna real aquela palavra que nós estamos sendo edificados, a habitação de Deus no Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor, eu quero aprender essa lição, realmente, de ser simples, de ser humilde, de ser como uma criança. Então, resolvido essa questão, o Senhor já tem um passo para caminhar e para nós sermos os trabalhadores da 10ª hora. Mas, no meio do caminho, vamos voltar para Mateus 19. Depois que nós falamos da criança, veio o problema do jovem rico. Ó Senhor Jesus, nós vimos que esse jovem rico, olha, no capítulo 19, no versículo 16, fala sobre as riquezas. Versículo 16 fala assim, ó: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: quais mandamentos? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso, Jesus, eu tenho observado. Eu estou tinindo nessas coisas aí. Replicou o jovem, né? O que me falta ainda? Ele foi sincero. Ele sabia que faltava alguma coisa.
Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Irmãos, essa não é uma condição obrigatória para um rico que vai servir o Senhor. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens, reis, mulheres com posse, onde o coração não estava na riqueza, que serviram a Deus, serviram ao Senhor perfeitamente. Deram todo o apoio para o evangelho e para a evangelização em todas as eras. Mas o problema aqui é que esse jovem, o coração dele estava na riqueza. Percebe que ele era temente a Deus. Os 3 evangelhos falam sobre isso: Mateus, Marcos e Lucas. João não fala sobre essa parábola, mas em Marcos fala que ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou na presença do Senhor e perguntou para ele o que ele tinha que fazer para entrar no reino, para herdar a vida. Essa vida eterna aqui de Mateus é diferente da vida eterna do evangelho de João. O foco de Mateus é o reino, e aqui fala de recompensa. Não sei se vocês não perceberam, nós lemos o capítulo 19, 13 em diante até o final, e lá Pedro pegou essa deixa do jovem: nós temos que deixar tudo, o que vai ser de nós? Então ele estava pensando na recompensa. Aí Jesus falou assim: olha, não há quem tenha deixado mãe, pai, irmão, bens, propriedades, por mim. Aí Lucas fala: por minha causa e por causa do evangelho, que já não receba 100 vezes mais nessa vida e ainda a vida no porvir. Ou seja, estava falando de recompensa. Então a vida aqui está relacionada à realidade, está relacionada à manifestação do reino milenar. Quando o Senhor voltar, Ele vai compensar as pessoas que abandonaram, não deixaram o coração nessas coisas, para reinar com Ele, tá certo? A diferença porque ele tinha um temor a Deus, então a salvação ele tinha, esse jovem. Ele só não teve o galardão, reinar com o Senhor, que Apocalipse fala que nós reinaremos com o Senhor, né? Seremos co-reis com Ele. Então Ele vai nos colocar numa posição onde nós estaremos reinando juntamente com Ele. Não é só amar o Senhor, mas amar a sua vinda. Ele nos transforma, e quando Ele voltar, nós reinaremos com Ele. Então esse jovem, ele disse que tinha observado os mandamentos. Não sei se os irmãos perceberam, em Êxodo, quando fala dos 10 mandamentos, tem 2 tábuas. Na primeira tábua, ela tem 5 mandamentos relacionados a amar a Deus. Na segunda tábua, mais 5 mandamentos relacionados a amar ao próximo. Deus usou aqui os 4 mandamentos relacionados a amar ao próximo: não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos e não furtarás. Faltou um. Alguém se arrisca? Qual faltou? Exatamente. Não cobiçarás. Mas por que Jesus não falou isso? Porque Jesus estava levando esse jovem a ter uma reflexão. Ele poderia ter falado: não cobiçarás. E aí, irmãos, despertou nele. Ele simplesmente disse que fazia tudo, mas ele pecou nesse de cobiçar. Na hora que o Senhor falou com ele: você tem praticado tudo? Falou com ele também para honrar o pai e a mãe, né? Que é um dos mandamentos relacionados a Deus, porque quando você honra pai e a mãe, você está honrando a sua origem, e a nossa principal origem é Deus. Então, na hora que ele falou que cumpria isso tudo, aí Jesus falou assim: então vou mexer na cobiça. Vai lá e vende tudo. Entendeu? Falou para ele: vende tudo. Apesar dele ser um jovem, em Lucas fala que ele era um governante. Ele administrava muitas coisas. Olha, aqui fala que é um jovem, em Lucas fala que é um governante, em Marcos fala que ele se ajoelhou. Mas o coração dele ainda estava nas questões da terra. Qual é a lição aqui? A lição é o seguinte:
Deus está mostrando isso para mim e para você em Mateus 19, dizendo: se o coração seu estiver nessa terra, dificilmente você vai ter um trabalhador da 1/10 hora. Se o coração seu estiver nessa terra, dificilmente você vai ser um trabalhador no final da era da igreja. Se o seu coração estiver nas questões materiais, isso vai impedir de você dar resultado para o Senhor da vinha. Por isso que o Senhor pontuou essa questão aqui em Mateus 19. Precisa resolver essas questões. Se o seu coração não for como uma criança, dificilmente você vai trabalhar para o Senhor da vinha. Então ele estava falando para ele: vai lá e vende tudo. Por quê? Porque o coração dele estava ali. E a palavra de Deus fala que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se ele vende e entrega ao Senhor, o coração dele ia junto. Você já viu aquela aplicação? Numa mão esquerda você tem o seu coração, que o coração é do lado esquerdo, né? E na mão direita você tem o tesouro. Deus chega e pede. Você acha que Deus vai pedir a sua mão direita, onde está o seu tesouro, hein, Lara? Ou a sua mão esquerda, onde está o teu coração? O que Deus vai pedir para você? Hein? Coração? Segundo a palavra, não. Ele vai pedir o teu tesouro. Porque a palavra fala o seguinte: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Entendeu? Mas o coração está na direita, o coração está na esquerda, o tesouro está na direita. Se você fala e vai pedir só o meu coração, então você vai dar à esquerda. Mas não, o coração está na esquerda, o tesouro está na direita. Ele te pede o tesouro, porque a palavra fala: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, na verdade, seu coração não está na esquerda, seu teu coração está na direita. Então, quando você dá isso, o que você tem, o que você é, você está desprendida. Aí o Senhor leva. Então, aonde está o teu tesouro? Aonde está, onde se valoriza? Ali está o teu coração. Isso não é só você, são todos nós. Porque quando eu me desprendo e oferto, quando eu faço doação de tempo, de recurso, o meu coração vai junto. Porque eu posso ser espiritual. Não, ele quer o meu coração, vou dar meu coração, o tesouro eu dou depois. Aí eu engano. É isso que Jesus está querendo falar para esse jovem. Vende tudo, que seu coração está aí, meu filho. E aí na hora que você vender tudo e dar para os pobres, o seu coração vai junto. Ó Senhor Jesus. E aí, Paulo fala em 1 Timóteo, ele fala assim: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Muitos querendo, não é só quem é rico, é quem quer ficar também, é pior. Muitos querendo ficar rico caem nessa cilada e nessa sedução. Aí Paulo fala assim: ó, grande é fonte de lucro, é o contentamento. Estejais contentes, tendo roupa e tendo comida. Irmãos, isso é difícil demais, que a gente quer ter uma comida melhor, a gente quer ter uma roupa melhor, a gente quer ter uma série de coisas, mas a palavra vem nos alertar: estejamos contentes, se tiver roupa e tiver comida. Isso é grande fonte de lucro. A grande fonte de lucro é a piedade do contentamento, é eu ficar contente. Paulo falou: eu sei contente tanto na faltura como na fartura. Ó Senhor Jesus, tanto quando faltava quanto sobrava, ele era contente, negão. Tem gente que acha que quando tem dinheiro resolve o problema. Não resolve, irmão. Fica num medo, com medo de perder. O cara que tem muito dinheiro e tal, na hora que as bolsas movimentam lá, ele nem dorme. Ele nem dorme. E o cara que não tem também, então o problema não está nem no dinheiro, nem na falta dele. Nós precisamos buscar o reino em primeiro lugar, e as demais coisas não serão acrescentadas. Buscar realmente fazer a vontade do Pai. Buscar realmente ser esses trabalhadores no final da era da igreja. Os trabalhadores da 1/10 hora. Ó Senhor Jesus, ganha o nosso coração. Porque tudo provém de Ti. Davi falou isso: das Tuas mãos eu devolvo, porque tudo vem de Ti. Como que eu posso fazer uma casa bonita para o Senhor, se o Senhor que criou todas as coisas? A casa bonita que Ele quer é seu coração transformado. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos transformar, irmãos, nos livrar do engano, de todo engano, de toda sedução, de todo amor e apego às questões físicas e materiais. E Ele está sempre nos dando chance.
É o que ele fez com esse jovem, deu chance para ele. Senhor Jesus. E Pedro falou, Pedro tinha uns barquinhos lá, tinha uma sociedade com João. Ele não tinha muito recurso não, mas ele deixou o que tinha. Deixou de ser pescador de peixe e foi ser pescador de homens. Foi uma decisão, irmãos, porque Pedro era líder. Aí ele falou, nós temos que deixar tudo, o que nós vamos ganhar? Ele já estava pensando no ganhar. Aí Deus falou, Jesus foi generoso com ele. Falou assim, olha, vale a pena, viu, Pedro? É o que o Senhor está falando para você essa noite, vale a pena. Vale a pena, irmãos. Quando a gente realmente se volta ao Senhor, quando a gente confia, todos nós, alguns mais que outros, mas já passamos por esse tipo de experiência. Às vezes a situação está difícil, mas quando você confia no Senhor, você tem uma paz que o mundo não te dá. Você recebe hoje, viu, minha irmã? É hoje, 100 vezes nessa vida. Porque tem gente que fala assim, não, é só na glória, é lá no céu que eu vou receber, a minha bênção está lá. Não, é hoje. Quando você confia no Senhor, quando você dedica seu amor reverente à palavra, quando você busca com simplicidade, com sinceridade, com humildade, quando você valoriza a palavra, quando você tem fé, exercita o Espírito, quando você confia no Senhor, quando você entrega seu caminho, confia, o mais Ele vai fazer, quando você busca o reino e a justiça, todas as coisas Ele acrescenta. Nem os pardais que não plantam, nem semeiam, Deus não deixa eles morrer de fome, né? Nem os lírios do campo, olhem os lírios do campo, né? Nem Salomão com toda a sua riqueza vestiu tão bem como eles. Então quanto mais nós, irmãos, então Ele vai cuidar de nós. Quando você confia, você tem uma paz que excede todo o entendimento, irmãos. Então a gente recebe hoje 100 vezes mais, e no porvir nós vamos receber ainda mais, né? Aí Pedro falou, deixamos irmão, deixamos mulher. Não é deixar no sentido de divorciar não, irmãos, é deixar no sentido de confiar no Senhor para trabalhar, porque às vezes o casamento ele pode ser um empecilho também, não é? Às vezes a gente fica painelando, fica só cuidando da nossa casa, da nossa vidinha, e não cuida dos interesses de Deus, né? Então deixar nesse sentido de, claro que ter responsabilidade, mas confiar no Senhor. Você não vê que Pedro, na hora que deixou até a sogra, mas Jesus primeiro curou a sogra, senão Pedro ia ficar preocupado, não é? Aleluia. Curou a sogra, senão Pedro, do jeito que ele era agitado, mesmo sendo sogra, mas era a mãe da esposa dele, né? Ele não queria ter esse tipo de problema na casa, e nem Jesus queria ter esse tipo de problema, né? Então Jesus é o nosso Senhor, irmãos. Então, resolvido esse problema da riqueza, que o Senhor realmente nos livre dessas preocupações, né, que fica nos sobrecarregando com as riquezas, com as coisas materiais. Nós precisamos perceber que realmente nós estamos no final da era da igreja, que nós somos trabalhadores da 10ª hora, que essas coisas não podem nos impedir de servir ao Senhor e trabalhar na obra do Senhor. Aleluia. Então agora, irmãos, nós chegamos no capítulo 20, que é a mensagem de hoje. Então, mas eu prometo tentar falar uns 20 minutos, tá bom? Mas amém. Mas é claro que fazia parte, né? Tinha que resolver essas questões aí da falta de simplicidade, né? Da falta de sinceridade, do apego às questões materiais. E essas coisas nos impedem de servir o Senhor na sua obra. Então vamos ler, irmãos, essa parábola que o Senhor possa aplicar na nossa vida. Senhor Jesus, Mateus capítulo 20, versículo 1 ao versículo 16, por favor. Os irmãos leiam um versículo e as irmãs outro. É bem autoexplicativo também.
o último versículo 16, ele é muito parecido com o último versículo do capítulo 19. Capítulo 19, versículo 30 diz assim: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Aí no capítulo 20, no versículo 1, começa assim, olha: porque o reino dos céus é semelhante. Então, irmãos, a parábola do capítulo 20 explica bem esse versículo do capítulo 19. Vamos entender por quê. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então tem toda uma explicação aqui. Isso aqui, a parábola, ela explica muitas coisas no reino de Deus. A vinha aqui é a vida da igreja. Os trabalhadores somos nós, e o Senhor da vinha é Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que eu fiz a minha obra de redenção, comprei você com meu precioso sangue e te coloquei para trabalhar para mim. Eu e você, nós fomos chamados para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então ele tem uma vinha, e essa vinha, ela precisa ter resultado, ela precisa produzir, tá certo? O fruto da vinha é o vinho, ela precisa produzir para ele. Então ele precisou de trabalhadores. Então a aplicação que se tem aqui é que ao longo das eras da igreja, Jesus ele foi chamando os trabalhadores, começando com os apóstolos, e muitos que vieram depois dele, e chegou até a igreja em João Molevade. Então, o turno completo de trabalho aqui é 12 horas. Ele foi dividido em 4. Então, na primeira hora, que é 0 hora, é 6 horas da manhã. Por quê? Porque o calendário judaico é diferente do nosso. O dia deles começa com a noite. O dia deles termina às 18 horas. Às 18 horas começa um novo dia. Às 18 horas, e esse novo dia ele começa com a noite. Quando eu falo novo dia, é dia de 24 horas, irmãos. Você é que me entende. Então, o dia termina às 18 horas. Às 18 horas começa a noite, aí vai de 18 até 0 hora, e de 0 hora até 6 horas da manhã. Faz até mais sentido, não é? Porque a gente fala assim, ó, começou um novo dia, aí está em densas trevas, né? 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente está dormindo, é um novo dia, é o nosso calendário. Mas do judeu não, do judeu começa com a noite, é de 18 horas, vai até 0 hora, e de 0 hora até 6 horas da manhã. Então a noite deles dura realmente a noite, quando é noite. Aí quando começa a raiar a aurora, 6 horas, é dia. Tanto é que ele começou a chamar os trabalhadores 6 horas da manhã. Então 0 hora deles, 0 hora de turno de trabalho, ia de 6 horas da manhã até as 18 horas, tá certo? Eu não disse que a noite deles era de 18 até 0 e de 0 até 6. Então de 6 horas até meio-dia e de meio-dia até as 18. Era um turno de 12 horas. Então 0 hora, para os irmãos entender, é 6 horas da manhã. Ele saiu 6 horas da manhã para chamar os trabalhadores. Aí na hora terceira, ele chamou mais trabalhadores. Hora terceira é que hora, irmãos? 9 horas da manhã. Então, hora 0, 6 horas da manhã. Hora terceira, 9 horas. Hora sexta, meio-dia. Hora nona, 15 horas. Tá certo? Então, a hora nona, ela é das 15 até as 18. Então, é de 6 às 9, de 9 a meio-dia, de meio-dia às 15, de 15 às 18. Então, quando ele chamou a última turma, ele chamou dentro desse período da hora nona, do último período ali, que era das 15 até as 18, ele chamou às 17. Bom demais, não é não? Você vai ganhar a mesma coisa? Então, por isso que é trabalhador da 1/10 hora. Então, acho que eu fiz uma confusão na cabeça dos irmãos, mas eu vou explicar, irmãos. Então, veja bem, por que é 1/10? Eu não falei que o ciclo é de 12 horas? 1/10 é 11. Então, 6 horas que ele começou. Quando ele chamou na 1/10 hora, é 6 com 11. 6 com 11. Ô, cara, ajuda aí, cabeça. O supletivo. 6 com 11. Então, 17. Então, trabalhadores da 1/10 hora são aqueles que foram chamados às 17 horas.
E quando terminava o turno dele? Às 18. Mas eu sou o dono da vinha, eu chamo a hora que eu quiser, ué. Deus é Deus, irmãos. Nós precisamos ser simples como uma criança e não questionar se Deus chamou 6 horas da manhã, se chamou 9, se chamou meio-dia, se chamou às 15 e se chamou às 17. Ele é Deus, Deus é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. E se Ele quiser pagar igual a todos, aquilo que às vezes eu falo com o Cláudio, né? O que é combinado não é caro. Ele combinou com eles, cabeça, é baseado nesse versículo aqui, ó, que combinou com eles antes. Ele chamou e falou assim: olha, eu vou pagar 1 denário por uma jornada, por 12 horas de trabalho. E eles aceitaram. Só que aí, Deus, Ele quer resultado. O investidor, o dono da vinha, se o povo não estiver dando resultado igual ele quer, ele vai dar uma turbinada, ele vai chamar mais gente, não é verdade? Hein, Jim? Você está construindo lá, tem que agarrar e tal, você coloca mais 2 pedreiros, mais 3, mais 4. É assim que ele fez, ele queria resultado. E o resultado da vinha, aplicando para nós hoje, é a edificação da igreja. Então, ao longo das eras, começando com os apóstolos, ele foi chamando. No século XIX, e XX, ele chamou os Irmãos Unidos, chamou o Atmani, chamou o Itisli, chamou o irmão Dong. E esses irmãos foram os trabalhadores da 1/10 hora. E chegou até nós. E nós somos esses trabalhadores da 1/10 hora. No final da era da igreja. O Senhor, nós não louvamos o hino falando que o Senhor está para retornar. Às vezes o que atrasa o Senhor, lá na Epístola de Pedro nós lemos que nós não devemos julgar que o Senhor retarda a sua vinda, mas Ele é longânimo para conosco, para que todos se arrependam. E nós podemos esperar e apressar a vinda do Senhor. Então, às vezes, o que atrasa a vinda do Senhor são os trabalhadores que é ruim de serviço. É eu e você. Mas, irmãos, essa mensagem é uma mensagem de encorajamento. Ele está falando, ele está postando todas as fichas. Não vai ter nenhum turno mais. Nós somos os trabalhadores da 1/10 hora. Nós somos chamados às 17 horas. E Ele é justo. Ó Senhor Jesus. E Ele vai nos galardoar. Muitos fizeram os trabalhos deles, mas agora Ele está intensificando. No passado, para você realizar uma tarefa, ou seja, na construção civil, ou seja, na siderurgia, né, ou seja, na metalurgia, na mineração, você gastava muitos recursos para uma atividade, às vezes, uma mínima atividade. Hoje, com a tecnologia, você faz a mesma atividade com muito mais destreza. Assim também é a obra do Senhor, mas não é destreza humana, é espiritual. Porque Apocalipse fala, Apocalipse 4, 5 e também 5, 6 e 1, 6, fala que o Senhor, Ele concedeu o Espírito 7 vezes intensificado, que é o Espírito do Senhor, que são 7 tochas, que são 7 olhos, que são os 7 Espíritos do Senhor que está rondando toda a terra. Ou seja, o Senhor deu uma turbinada para os trabalhadores da 1/10 hora, para sair da caixa, para com criatividade fazer a obra do Senhor. E a obra é essa: viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Foi a comissão que o Senhor nos deu. E nesses últimos dias o Senhor nos deu muitas ferramentas, irmão. Além do Espírito estar 7 vezes intensificado, quando nós exercitamos o Espírito, quando nós pensamos com criatividade, Deus vai abençoar. É por intermédio de Jesus Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não como se partisse de nós algum esforço natural, mas a nossa suficiência vem de Deus. É Ele que nos capacita. Ele não chama tantos capacitados, mas Ele capacita aqueles que chamam. Então, irmãos, quando você realmente é como uma criança, quando você não tem apego às questões materiais, quando você é simples, quando você realmente se faz essa morada de Deus no Espírito, ó Senhor Jesus, você vai frutificar. Deus, Ele nos chamou, irmãos, e Ele nos designou para que nós fôssemos e que nós dessemos frutos, e os nossos frutos permanecessem. Irmão, tantos anos, é uma advertência para nós. Tem poucos frutos, mas é porque falta exercício do Espírito, falta prática da palavra, falta simplicidade de seguir a palavra profética.
Lembra da batalha de Josafá, em 2 Crônicas 20? Josafá, ele teve medo quando ele foi cercado, mas aí tinha ali o profeta, tinha ali o Espírito Santo de Deus, e quando Josafá teve medo, o rei Josafá, rei de Jerusalém, aí ele se pôs a orar, irmãos, e aí ele jejuou, aí o Espírito Santo de Deus apareceu para ele e falou: você não vai fazer nada, essa peleja é minha. Porque às vezes a gente acha que fazer obra, fazer muita coisa, mas às vezes você tem que ter um coração reverente à palavra, você tem que realmente ter mais intimidade com o Senhor, na oração, na comunhão, na sinceridade, no arrependimento, tendo realidade, não aparência, como aquele jovem rico que falou que cumpria os 10 mandamentos, e ele realmente, ele tinha uma aparência, mas Deus está querendo nos levar para a realidade. Jesus estava cansado de aparência, que ele falou que ele viu os mausoléus, que são aquelas construções funerárias, né? Você vai lá no cemitério, tem alguns de algumas cidades que eles fazem uma construção bonita, né? Aí tem um irmão nosso que viaja, ele gosta de ficar olhando esses negócios. Aí Jesus falou assim: olha, é bonito por fora, mas é um sepulcro caiado. Ou seja, Deus está querendo nos tirar dessa aparência, não é? E querendo nos levar à realidade. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é uma chance para nós, né? Sermos esses trabalhadores da 1/10 hora, porque o Senhor, além dele ter esse espírito, está tão disponível para nós, não é? É um espírito 7 vezes intensificado e deu uma turbinada. E quando você exercita esse espírito, aí nós temos condição de render os frutos que o Senhor merece, não é? E sem falar nas ferramentas que estão disponíveis para nós, né? São tantas ferramentas. Aí eu estava falando de Josafá. Josafá, ele falou assim: olha, eu tive medo, mas eu me pus a orar, toda a congregação, e aí a orientação de Deus é que nós não deveríamos fazer nada, que essa peleja era dele, e aí nós deveríamos só agradecer. Então eles tiveram tanta fé, irmãos, que eles louvaram e agradeceram. Aí os exércitos inimigos, eles brigaram entre eles, ele realmente não teve que fazer nada. E depois ele deu testemunho: crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros, crede nos teus profetas e prosperareis. Então nós temos que crer no profeta que está na nossa frente, o nosso irmão Pedro Dong, e Deus dando sabedoria para ele, e com as ferramentas para nós rendermos os frutos e dar resultado nessa vinha do Senhor. O Senhor tem mostrado para nós a ferramenta de deixar escapar da nossa boca: posso orar por você? Deixar escapar da nossa boca. O Senhor tem dado o Expolivro, o Senhor tem dado o SEAP, tem dado o Ministério das Irmãs Conectadas, né? A rede de acolhimento e atendimento. Agora o Senhor também tem nos encorajado os irmãos a fazer também o Ministério de Oração dos Irmãos, o Avança Jovem, o Fábrica de Vencedores Kids. Ontem, semana passada, o Pedro dando um testemunho que filho de um irmão, num voo, um filhinho dele, acho de 3 anos, chamou a comissária de bordo e orou por elas, irmãos, e ela caiu em lágrimas. Então as pessoas, quantos testemunhos e milagres têm acontecido de casamentos restaurados, doenças curadas, suicídios evitados. Então isso não é só dos irmãos de outras cidades, isso pode acontecer também conosco, que tem acontecido. Só que nós precisamos intensificar e trabalhar mais com essas ferramentas, né? E orar por essas ferramentas. A Fábrica de Vencedores Kids, então o Expolivro, o SEAP, são as missões, né, que o Senhor tem nos encorajado também a ofertar para a pregação do Evangelho em toda a terra. Assim nós vamos apressar a volta do Senhor, e assim nós vamos realmente ser esses trabalhadores da 1/10 hora, esses trabalhadores do final da era da igreja. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Acho que nós podemos compartilhar em grupos. Aleluia. Amém.